Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos a essa série de encontros, essa série de lives que a gente está fazendo. A primeira pergunta que eu tenho para vocês que estão aí do outro lado é se vocês desejam saber por que vocês não conseguem resolver alguma situação na vida de vocês, por que existem ciclos que se repetem, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, seja na família. Porque para muitos de vocês, quase todas as pessoas têm essa sensação de que algo trava ou bloqueia alguma área da vida. E principalmente eu quero saber se você que está aí do outro lado deseja se libertar dessas travas, desses bloqueios, para viver a vida que você merece, para viver a vida que você deseja, para poder finalmente ter um relacionamento saudável, para poder finalmente entrar naquele emprego que você quer ou desenvolver o trabalho que você deseja, para finalmente ter paz dentro do seu contexto familiar. Então, a nossa proposta dessa série de lives é que você possa olhar para esses bloqueios, começar a compreender esses bloqueios, por que eles existem, o que eles estão fazendo aí, a quem que eles servem e como, principalmente, se libertar desses bloqueios, dessas travas, desses ciclos repetitivos, porque o ciclo repetitivo, né, ele é um bloqueio. Você vai, vive uma situação, pensa num relacionamento. Você vai, vive uma situação, aí a pessoa faz algo, e aí não funciona, não dá certo, pá, termina. Aí no próximo relacionamento, uma pessoa completamente diferente, agora vai ser diferente, e ela começa com os mesmos comportamentos, com o mesmo padrão do relacionamento antigo, e aquilo não funciona, pá, termina. Então, existe algo que está sendo mostrado para você dentro dos ciclos repetitivos que que convida a ser resolvido, que convida a resolução de algo que não foi resolvido em outro momento. O meu nome é Stephanie, para quem não me conhece ainda, e a proposta dessa série de vídeos que a gente está trazendo aqui é que você possa finalmente conseguir entender esses bloqueios, liberar esses bloqueios, compreender a sua raiz mais profunda e começar a acessar finalmente, né, esse sagrado que você já é. Você já é. E para isso a gente precisa realmente de um passo a passo para ir tirando pétala por pétala, camadas de cebola, camadas e camadas para chegar naquilo que de fato a gente é, para compreender esse mundo que nos cerca, a família da qual a gente veio. Então a nossa proposta aqui é fazer essa live, essa série de vídeos de lives, para que você possa finalmente desbloquear vários aspectos da sua vida. Então a gente vai começar pelas bases, pelos fundamentos, para você entender, para você acessar as curas mais fundamentais que tem e poder ir liberando as outras partes da sua vida que você deseja. Então agora eu vou te convidar para tirar esses momentos para você poder realmente refletir, se aprofundar em si mesmo, em si mesma. E eu quero que você imagine a sua vida hoje e que você traga na sua tela mental aquilo que você acredita que bloqueia a sua vida. Ou traga na sua tela mental aquilo que se repete e que te dá a sensação que você não consegue sair do lugar em determinada área da sua vida. Como eu comentei, se você tem questões de relacionamento que repete o ciclo de relacionamento, o relacionamento termina sempre pelo mesmo problema, a má comunicação, a traição, a mentira, ou seja lá o que for, observa quais são os pontos que se repetem na sua vida. É o conflito com o pai? É o conflito com a mãe? É o dinheiro que chega na sua vida e vai embora correndo, você não consegue guardar? Ou é o trabalho que você não consegue desenvolver? É o emprego que você não consegue ficar? É a dificuldade com o filho, com a filha?
É o conflito com os irmãos? Observa quais são os padrões na sua vida, aqueles conflitos que se repetem de tempos em tempos, de ciclos em ciclos. Eu quero que você imagine esse cenário que já não é bom, que você possa imaginar se isso continua daqui a 1 ano. E daqui 5 anos, como vai ser se você continuar com esse mesmo conflito, com essa mesma questão não resolvida? E daqui a 10 anos, como vai ser para você continuar com aquilo que você não conseguiu solucionar dentro de você? Então hoje você vai começar a entender o porquê esses conflitos existem, o porquê esses bloqueios existem e principalmente começar a liberar, porque eu vou trazer um exercício para a gente fazer juntos aqui nesse vídeo para poder liberar boa parte disso aí. Todos nós viemos de uma família determinada, nascemos a partir do nosso pai, da nossa mãe, quando eles decidiram se unir, seja como tenha sido essa união. Cada um deles tem os seus próprios pais, que são os nossos avós, os bisavós, trisavós, e assim a gente tem uma série de pessoas, milhares de pessoas que vieram antes de nós, deram a vida e passaram a vida adiante, geração após geração. Então imagina que você vai fazer um bolo. Você não vai fazer qualquer bolo. Você decidiu que você quer fazer o melhor bolo da sua vida. E para isso você precisa separar os ingredientes desse bolo. Você separa a farinha, o leite, os ovos para quem não é vegano. Você separa o açúcar, você separa o fermento, você separa o chocolate. E acho que é isso que precisa para fazer um bolo, né, no geral. Mas você não quer qualquer bolo ainda. Você decide que você quer o melhor bolo e você decide que quer esse bolo com laranja e nozes. E aí você separa as laranjas e as nozes para poder colocar nesse bolo. Mas você não quer um bolo sem cobertura. Você decide que você também vai fazer uma cobertura de especiarias, algo diferenciado. Quando você vai montar esse bolo, preparar esse bolo, você mistura os ingredientes. Não é de qualquer jeito essa mistura, não é só colocar tudo dentro de uma bacia e misturar. Você mistura primeiro os secos, depois os molhados, depois junta tudo bem devagar, mexe bem devagar, porque o fermento faz de tal forma. Você tem todo um jeito para fazer com que esse bolo fique perfeito. Quando a massa desse bolo está pronta, você ainda precisa de uma assadeira e de um forno para colocar. Então você coloca ele na assadeira, coloca ele no forno e conta o tempo ideal e coloca na temperatura perfeita para que esse bolo fique exatamente como você quer, ou melhor. No tempo que o bolo está no forno, você vai fazer a cobertura e você faz essa cobertura com todo o carinho do mundo, com tudo que você sabe e deixa essa cobertura perfeita. Quando você desenforma esse bolo, que ficou o tempo perfeito, recebeu os ingredientes perfeitos e ficou na temperatura certa, você desenforma ele também com todo cuidado, toda delicadeza e coloca a cobertura em cima desse bolo. Vislumbrou essa imagem? Pois bem, você é o bolo dos seus ancestrais. Você é a mistura perfeita, o resultado da união de milhares de pessoas que vieram antes, que passaram por tempos diferentes, eras diferentes, sobreviveram, deram a vida e permitiram que essa vida chegasse até você. Os ingredientes são os seus ancestrais. Sem o seu avô paterno, por exemplo, o seu pai já não seria o seu pai se seu avô fosse outra pessoa. Então, cada ingrediente, cada ancestral, exatamente como foi, exatamente como viveu, foi importante e serviu a algo maior. Passou a vida adiante
e no final, no resultado, chegou você. Isso significa que se qualquer ingrediente desse bolo fosse diferente, esse bolo não teria o resultado que você teve quando você desenformou ele. Se algum ancestral fosse diferente do que é, você já não seria você como você é hoje. Não teria esse corpo, não pensaria dessa forma, seria outra pessoa. Então, cada ancestral serviu a vida exatamente como foi. Mas tem um detalhe importante nesse bolo, que esse bolo tem uma cobertura que você decidiu fazer. Você podia não fazer cobertura para esse bolo, e esse bolo seria apenas o resultado da mistura desses ingredientes numa forma, numa ordem e num tempo perfeitos. E você poderia decidir não colocar cobertura nesse bolo. Mas a cobertura, ela melhora o sabor do bolo. Ela muda completamente a experiência daquele bolo, como ele vai ser degustado, como ele vai ser apreciado. A cobertura melhora um bolo que já é muito bom. A cobertura na nossa vida é a possibilidade de decidir, é a possibilidade de poder fazer melhor e é a possibilidade de poder fazer algo de diferente naquilo que não é possível mudar. Os ingredientes desse bolo não são mais possíveis mudar quando esse bolo está pronto. Mas é possível sim melhorar esse bolo. Então a cobertura é a possibilidade de fazer melhor, de fazer diferente e de ter uma experiência na vida muito mais alinhada com aquilo que realmente faz sentido para você. Todos nós somos o resultado da união dos nossos ancestrais, dos encontros que eles viveram, das decepções que eles viveram, das dores e das alegrias que eles viveram. A gente recebe essa informação no nosso DNA, tudo aquilo que foi necessário para que eles sobrevivessem, para que eles conseguissem, todas as crenças que eles desenvolveram no caminho, de bom, de ruim, de certo, de errado, de serve e não serve, foram passadas adiante até chegar em você e, para quem tem filhos, também passou adiante toda essa memória, todo esse livro de histórias que é o nosso DNA, que a gente recebeu dos nossos ancestrais. E cada um dos nossos ancestrais viveram exatamente aquilo que eles poderiam ter vivido na época em que eles nasceram, no lugar em que eles nasceram, com as condições que eles tinham naquela época. Eles desenvolveram as crenças baseadas naquilo que eles viveram e que eles necessitaram. E todos eles viveram o único destino que foi possível para eles no tempo deles. Então a gente consegue observar padrões que são passados de geração em geração, que se repetem, né, através dos descendentes, vão se repetindo, vão se replicando. Na história da minha família, eu tenho uma bisavó, que o nome dela é Emma Estefânia. Por muito tempo, inclusive, as pessoas me chamavam de Estefânia, mesmo meu nome não tendo A no final, tá? Por quê? Porque inconscientemente aquela energia já estava vinculada, né? Eu sou parte dos frutos dela, os filhos dela, os netos dela, eu sou a bisneta. Então eu tenho vínculo com esses ancestrais, você tem vínculo com os seus ancestrais. Essa minha bisavó, há 70 anos atrás, tá? Tem muito tempo, ela tinha, né, os filhos, ela teve 3 filhos, e cada um desses filhos era de um homem diferente. E convenhamos que naquela época, gente, isso assim era escandaloso, tá? Ela era uma mulher muito corajosa e ela teve 3 filhos de 3 homens diferentes. Um desses filhos era o meu avô, né? Ele já faleceu também, assim como ela. E o meu avô encontrou a minha avó, teve mais 3 filhos
né? Ó, já tem um padrão aí de numerologia, né? 3 e 3. Eles tiveram 3 filhos e um desses filhos é a minha mãe. A minha mãe, ela teve 2 filhas nascidas e cada filha de um casamento diferente. Cada filha de um pai diferente. Na época da minha mãe já era menos escandaloso que na época da minha bisavó, mas aqui a gente já pode ver que existe uma repetição, onde a minha mãe vivencia a mesma experiência que a minha bisavó ao ter filhos de pais diferentes e de pais, inclusive, que na época foram ausentes, pelos motivos que foram. Né? Então tem uma repetição na história dela. Tá? Minha mãe teve 2 filhas, uma delas eu. E eu, desde pequena, eu tinha muita similaridade com essa minha bisavó. Né? Eu sempre fui muito parecida com ela. Eu comprava, putz, eu não tenho aqui, aqueles bibelô, aquelas imagens de porcelana, cachorro, gato, bebê, avôzinho, vozinha na mesa, tudo que era de porcelaninha, assim, eu adorava. E eu comprava, eu dava de presente, eu tinha um monte. Hoje eu quase não tenho, porque gato, né? Mas isso era algo que ela fazia. Ela que tinha coleção de imagens de porcelana, de bibelô, nem tudo é porcelana, acho que alguns são resina. Então eu trazia essa característica que ela tinha. Para além disso, assim como ela, né, quando eu era criança também já era toda aberta, tinha um monte de experiência espiritual diferente. Mas eu cresci, né, e eu não sabia muito da história dela. Né? Ela era uma mulher assim que não era muito citada na família, às vezes se comentava ali que a gente tinha similaridades, mas também ninguém gostava de entrar muito no assunto. E quando eu cresci, eu aprendi a tirar tarô e fiz minha formação em Tantra Yoga, tá? E quando eu terminei a minha formação, né, eu aprendi a tirar tarô, eu não falei pra ninguém, né? Uma professora minha me passou, inclusive já tem essa história no canal. E aí eu comentei com a família, né, que eu tinha finalizado a formação, que eu tava tirando cartas. E eles falaram, sua avó também tirava cartas e ela dava aula de yoga. E eu falei, gente, quanta repetição, né, quanto vínculo, quanto amor, quanta lealdade a essa bisavó, né, com a qual eu tenho um vínculo muito profundo, muito lindo, né, mesmo nunca tendo conhecido ela. Por amor, o meu inconsciente me fez seguir um caminho parecido, percebe? Eu não sabia que ela tirava cartas e eu não sabia que ela tinha feito curso de yoga ou que ela era professora de yoga. E eu fui e segui inconscientemente o mesmo caminho que ela naquela época. Claro que essa é uma história, né? A gente vendo assim, é uma história linda, se fala, gente, que legal. Mas todos nós temos vínculos familiares invisíveis com pessoas que não necessariamente a gente conhece ou sabe da existência, tá? A gente realmente repete padrões e destinos que não nos pertencem. E muitas vezes essas conexões invisíveis, elas nos bloqueiam, elas nos impedem de ir adiante. Algumas repetições, alguns padrões, algumas lealdades levam as pessoas à infelicidade, levam as pessoas à miséria, à escassez, levam as pessoas a vivenciarem crises e insatisfações de todos os níveis e, inclusive, desenvolver doenças para poder seguir alguns ancestrais, para poder honrar alguns ancestrais, quando algo funciona na vida, por exemplo. Então, nem toda lealdade sistêmica é boa. Na verdade, a gente observa que muitas lealdades sistêmicas realmente impedem o fluxo da vida, impedem que a pessoa alcance lugares melhores, alcance sucesso, realização, por não se sentir merecedor, por não sentir que consegue, ou por inconscientemente acreditar que isso desonra os ancestrais mais antigos. Por isso que lá no início do nosso encontro eu falei, gente, pensa nos padrões que se repetem nas vidas de vocês. Traz na sua memória
aquilo que você observa que é um conflito que passa de geração em geração, só para começar a trazer para a consciência. Então você imagina aquilo que se repete. Em algumas famílias vai ser o álcool. O filho bebe, aí a gente olha mais profundo, o pai bebe e descobre que o vô bebia. Tinha problema com alcoolismo. Quantas pessoas têm o padrão de trair dentro de uma relação, ou de serem traídas dentro de uma relação, atraírem parceiros que traem todas as vezes, vive um ciclo que se repete, relacionamento após relacionamento. E aí a gente começa a olhar como foi o relacionamento do pai e da mãe. O que eles viveram? Sem pegar para si. Como foi o relacionamento do vô e da avó? O que eles viveram? Então hoje eu quero convidar vocês para a gente fazer uma visualização, um exercício, para poder olhar para essa ancestralidade, se aprofundar e através de um amor muito profundo, muito ancestral, que todo mundo carrega dentro de si, reconhecendo isso ou não, que a gente possa acolher o que foi o passado, dos nossos antepassados, do nosso próprio passado, e liberar aos poucos aquilo que não serve mais ao seu propósito de vida, aquilo que não serve mais para que você se realize. Então eu vou convidar vocês para se sentarem ou ficarem deitados. Deitado tem o risco de dormir, tá? Então assim, fica aí a critério de escolha, tá bom? Vocês podem encontrar uma postura confortável. Vocês podem, quem estiver gostando, pode compartilhar com outras pessoas esse encontro, esse vídeo, para que elas também possam fazer essa visualização, possam se aprofundar na sua ancestralidade. Então você pode ir fazendo todos esses movimentos, encontrando um centro, sem pressa. Para quem gosta de cruzar as pernas, pode cruzar as pernas. Quem gosta de ficar sentado com os pés apoiados no chão, também. E vai encontrando uma postura alinhada. Vai se conectando com a sua respiração. Então você passa a inspirar lenta e profundamente e exalar o ar pela boca bem devagar. A inspiração, ela é mais curta que a exalação. Você pode lentamente ir fechando seus olhos, levando a atenção lá para o centro do seu peito, lá no centro cardíaco. Você tira esse momento apenas para estar presente aqui e agora, se dando a oportunidade de vivenciar essa experiência, se dando a oportunidade de se aprofundar em si mesmo, em si mesma. Você vai percebendo o ar que entra nos seus pulmões, e o ar que sai lenta e tranquilamente. Nesse momento você se conecta com o ritmo do seu coração.
e você se torna um observador, uma observadora de si mesma. Quais emoções você está sentindo nesse momento? Quais sensações o seu corpo apresenta? Onde está confortável no seu corpo? E onde está desconfortável? Para qualquer sensação de desconforto, você inspira profundamente e imagina que o ar chega nesse local e você agradece esse desconforto que está te mostrando algo, que está te dando algum sinal importante. E na exalação você relaxa esse local. Você envia o comando de relaxamento. Agora eu relaxo os meus ombros. Agora eu relaxo o quadril. Relaxa as expressões do rosto. E relaxo qualquer área do meu corpo que esteja desconfortável. Sua respiração se torna cada vez mais profunda e mais lenta, sem forçar o corpo, de forma suave. Você leva a atenção para o seu centro cardíaco novamente, que é a fonte do amor incondicional. O amor incondicional não tem julgamento de certo ou errado, de bem ou de mal. É um local de acolhimento profundo a você como é e a todos como são. Então, nesse momento, você pode dizer para si mesmo, internamente: neste momento, eu renuncio a julgar. Nesse momento, eu abro mão da crítica. E nesse momento eu me abro para a verdade do que é. Segue respirando profundamente no seu coração.
E agora você pode observar à sua frente o seu pai e a sua mãe biológicos. Para aqueles que foram adotados, você pode colocar ao lado dos seus pais biológicos os pais adotivos. Independente se você conheceu ou não essas pessoas, você traz a imagem que vier à sua frente. O homem e a mulher que unidos te deram a vida. Sem julgamentos. Internamente você pode experimentar dizer sim para essas duas pessoas. Sim, sim, sim. Mantendo a respiração fluida. Toda e qualquer emoção que vier, você pode permitir que ela passe por você, saia e siga o caminho dela. Sem se apegar a nenhuma sensação ou emoção, apenas observando e permitindo que se manifeste. Atrás do seu pai, da sua mãe, você vai observar os seus avós, o pai do seu pai, a mãe do seu pai, o pai da sua mãe e a mãe da sua mãe. Da forma como eles foram, sem julgamentos, você também pode experimentar dizer sim para essas pessoas. Eu digo sim a cada um de vocês. Atrás dos seus avós, você pode experimentar olhar para os seus bisavós e bisavós. E você pode experimentar estender o seu olhar para além e observar todos os ancestrais que vieram antes de você. Todas essas pessoas que viveram em tempos tão diferentes, que viveram vários destinos diferentes, viveram dores e alegrias, e com tudo que foi possível a cada um deles,
a vida que continuou. Você pode observar como um rio a vida que fluiu de cada antepassado para os seus descendentes, passando de geração em geração até chegar em você. Você pode experimentar em uma inspiração profunda, tomar a vida que foi passada adiante e que chegou até você. Toda e qualquer sensação no corpo é natural. Você segue sem se apegar a qualquer sensação ou emoção, mas permitindo que isso passe através de você. Você pode olhar para todos esses ancestrais e dizer a eles: gratidão pela vida que vocês me deram. Por tudo o que custou a vocês, gratidão. E você pode experimentar levar o queixo em direção ao peito, inclinar a cabeça para frente como um sinal de reverência a todos esses antepassados, a toda a sua família, todos aqueles que vieram antes de você. E você relaxa os ombros nesse movimento. E você pode experimentar dizer, ainda com a cabeça inclinada, nesse sinal de honra: eu sinto muito pelas dores que vocês carregaram. Para a maioria de vocês, tudo isso já terminou. Dou um lugar a cada um no meu coração. E com amor, deixo com vocês o que pertence a vocês. E fico apenas com o que é meu. E para aqueles que for possível,
você pode experimentar dizer: amo vocês. Você pode, aos poucos, ir subindo a cabeça no seu tempo, olhar novamente para o seu pai, para sua mãe, observar todos esses antepassados maiores que você, os seus pais maiores que você. Inspirar mais uma vez a vida que você recebeu e exalar, se for possível, com gratidão a cada um deles. Internamente você pode se virar de costas para os seus ancestrais, sentindo seus pais atrás de você, e olhar à frente para a sua vida, o caminho que se abre, para aqueles que têm parceiro, parceira, filhos. O parceiro está ao seu lado e os filhos estão à sua frente. E a vida chega através de você para os seus filhos. E você observa à frente a sua vida. E para a vida que se abre à sua frente, você pode experimentar dizer sim. Também observando que ela é maior do que você. Você pode inspirar profundamente. Lentamente você vem deslizando a sua consciência para a sua respiração, sentindo devagar o seu corpo, movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés, fazendo o movimento que o seu corpo pede. Pode ser espreguiçar, esticar os braços, mudar a posição. E lentamente você vai abrindo os olhos, sem pressa. Muito bem. Eu quero saber como que vocês estão, como que ficaram após essa visualização. Comenta aqui no chat, nos comentários, para eu saber como que tá aí. Se tiver alguém com dor na lombar, pode experimentar honrar no chão, se ajoelhar no chão e se curvar, ou até mesmo deitar de barriga para baixo, que é a honra mais profunda. Honrar os nossos ancestrais é lembrar que eles foram grandes e que eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles receberam. É um movimento de humildade. Bem, eu quero saber como que tá aí.
Então eu vou dar continuidade aqui para a gente poder ir se encaminhando para o final desse encontro. Mas as compreensões das dinâmicas sistêmicas, elas são fundamentais para que você comece a tomar consciência aos poucos daquilo que você carrega, tome consciência aos poucos daquilo que te pertence, daquilo que não te pertence, e para que você comece a ter a possibilidade de caminhar para uma mudança profunda na sua própria vida, para que você possa transformar aquilo que não serve mais para você. Quando você sai do julgamento, você pode entrar no reconhecimento e no acolhimento daquilo que se passou, daquilo que foi, e curar aquelas dores e feridas do passado e reconciliar aquilo que não pôde ser solucionado em outro tempo e principalmente resolver não só as questões que você carrega que não pertencem a você, mas também as que pertencem a você. E dessa forma conseguir se liberar dessas amarras que são amarras invisíveis, inconscientes, ancestrais. Dessa forma, você tem a possibilidade de transformar aquilo que era um bloqueio no seu caminho, que era uma pedra no seu caminho, que era um muro intransponível aparentemente na sua caminhada, em um diamante, em uma peça rara que serviu a algo na sua vida, que foi importante por algum motivo, e dessa forma, aquilo que era um bloqueio se torna algo precioso que você transformou e que hoje deixa de te bloquear para se tornar uma referência daquilo que é ou não é possível, daquilo que é bom para você e daquilo que não serve mais a você. Então é importante, quando a gente toma a decisão de mudar a nossa vida, é importante quando se toma a decisão de acolher a criança interior, de acolher o seu passado, de acolher o passado dos seus ancestrais, dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe. É importante assumir a própria responsabilidade pela sua vida, porque o que você viveu no passado, de dor, de trauma, pode não ter sido responsabilidade sua. O que você recebeu de bloqueio pode não ter sido responsabilidade sua, mas a partir do momento que você se torna uma pessoa adulta, é responsabilidade sua, sim, resolver as suas questões, tratar as suas feridas, mesmo que não tenha sido você que tenha criado elas. Então é importante decidir, tomar a decisão de se libertar daquilo que não serve mais, de se libertar dessas amarras, sim, e de seguir na vida que você deseja para você. Essa visualização, ela é importante porque você pode observar que o que cada um pôde passar adiante foi recebido pelos descendentes e cada um fez o melhor que pôde com aquilo que recebeu. Não tem como passar o amor adiante se não se recebeu amor. Não tem como passar um conhecimento adiante se não se recebeu aquele conhecimento. Só se passa adiante aquilo que se tem. Então, não tinha como ter sido diferente aquilo que você recebeu. A vida que os nossos ancestrais viveram é muito diferente da que a gente vive. Foi muito diferente. Poder acolher e honrar isso é um dos passos para você poder se liberar de todos esses ciclos repetitivos, quando você pode olhar para esses ancestrais e descobrir a raiz desse ciclo, você pode se liberar. Então esse foi um exercício, uma visualização inicial de conexão para você começar a entender de onde vêm esses bloqueios e como você pode trabalhar aos poucos com eles. A gente vai aprofundar isso mais nos próximos encontros. E aqui eu já quero lançar um desafio para vocês, um
um exercício para vocês fazerem durante a semana ou por 21 dias. Eu recomendo por 21 dias, tá? Que é uma lista da gratidão. Então, começar a mudar o pensamento é um dos pontos importantes. E a lista da gratidão você vai colocar no final do seu dia de 5 a 10 coisas pelas quais você foi grato ou grata naquele dia. Ah, Stephanie, não tem nada para eu agradecer na minha vida. Não tem problema. Agradeça pelo sol que nasceu, pelo dia lindo que fez, agradeça pela sua saúde. Seja criativo, tá? Seja específico, agradeça pelas amizades especiais, agradeça por um favor que alguém te fez, por uma gentileza, por um afeto. Faça essa lista no final do seu dia. Tenta fazer 21 dias, mas se não der, se compromete em fazer por uma semana, para você ver quanto que isso faz diferença na sua vida. E, inclusive, eu vou deixar lá no Instagram, vou deixar o link aqui na bio, tá? Um post da lista da gratidão para vocês poderem transbordar nos comentários as gratidões que vocês vão começar a trabalhar, tá? As situações, os eventos, os afetos, as percepções pelas quais vocês são gratos. E dessa forma vocês podem ir fazendo o exercício, inclusive na internet, pelo Instagram mesmo, aqui nos vídeos. Então, dá uma olhada lá, compartilha quais são as suas gratidões, façam essa lista, transbordem o que vocês têm de melhor dentro de vocês. E eu vou convidar vocês a compartilharem esse primeiro encontro com as pessoas que vocês amam, com as pessoas com as quais vocês se importam, com aquelas pessoas que você acredita que podem sim se beneficiar desses encontros. Essa série de lives dessa semana vai ficar gravada até o dia 1 de julho, depois elas saem do ar, então elas não vão ficar disponíveis. Então fica o convite para vocês também compartilharem, se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, conhecerem os outros vídeos. E amanhã a gente vai dar continuidade e amanhã eu tenho uma surpresa para vocês, muito especial, que eu não vou falar aqui, para a gente começar a trazer essa força, para a gente começar a desenvolver esse ímpeto de ir para a vida. Então, fica aqui o convite para vocês também chegarem amanhã, no mesmo horário, e a gente se vê lá. Até mais!